Olá, meu nome é Everton. Eu e os colegas João Paulo e José Luiz somos alunos de Engenharia de Software 1 do curso de Ciência da Computação na Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Nós elaboramos e produzimos esse vídeo sobre a evolução de software, onde aqui a gente tem um breve roteiro. Primeiramente a gente vai falar sobre introdução ao desenvolvimento de software, vai mostrar uma breve introdução ao desenvolvimento de software, vai falar sobre as diretrizes da manutenção do software, as diretrizes da evolução e por fim teremos as considerações finais. Primeiramente, para a gente falar sobre a evolução de software, é necessário a gente conhecer um pouco sobre o desenvolvimento de software, já que, como a gente vai ver posteriormente, a evolução de software é uma etapa, faz parte do desenvolvimento do software. Uma definição para desenvolvimento de software é que desenvolvimento de software é um conjunto de atividades parcialmente ordenadas com a finalidade de obter um produto de software. É estudado dentro da área de engenharia de software, sendo considerado um dos principais mecanismos para se obter software de qualidade e cumprir corretamente os contratos de desenvolvimento. São necessárias algumas etapas para que todo o processo seja concluído com êxito e satisfação. São elas: a análise econômica, a análise dos requisitos, a especificação, implementação, teste e documentação. Apesar dessas etapas terem uma ordem, uma cronologia, acontece muito em alguns modelos de processos que essas etapas ocorrem mais de uma vez, podem se repetir várias vezes. Bom, a gente tem que os softwares são baseados em requisitos do mundo real, são produzidos baseados em requisitos do mundo real. Logo, estes requisitos estão sujeitos a mudanças ao longo do tempo, daí nós temos a necessidade de fazer mudanças, ajustes e incrementos mesmo depois do software em operação, o que nos leva a enxergar o desenvolvimento de software como um processo evolutivo onde o software é continuamente modificado ao longo do seu tempo de vida. Bom, a gente tem que, se os softwares são baseados em requisitos do mundo real, requisitos esses que estão sujeitos a mudanças, logo o software vai ser necessário que sejam feitas mudanças no software também, para atender a esses requisitos. Essas mudanças podem ser tanto nos requisitos, como já havia dito, na ordem do mudanças no plano de negócio, por exemplo, na lógica de negócio, ou mudanças mesmo na parte física, na parte de hardware, ou mudanças no ambiente onde esse software foi implementado, como o sistema operacional onde ele é para qual ele foi projetado, ou um sistema do qual ele é um subsistema, por exemplo. Aqui a gente tem uma breve ilustração, uma pequena ilustração sobre evolução de software, extraída do livro de Somerville, bem abstraída essa imagem que ilustra a evolução de software, onde a gente tem aqui, na primeira etapa, onde são definidos os requisitos do sistema. Depois do sistema pronto, depois de um tempo, é avaliado o sistema para ver se houve alguma mudança. No caso de haver necessidade de alguma mudança para suprir algum novo requisito ou mudança de requisito, são propostas essas mudanças. As mudanças que são necessárias e que são possíveis de serem implementadas dão origem a um novo sistema e o ciclo recomeça. São definidos os requisitos, avaliados o sistema existente, visto se existem novas mudanças,
a serem feitos e assim por diante, até o fim do ciclo de vida do software. Aqui a gente tem o que a gente chama de ciclo de vida evolutivo. O software não é criado de um certo ponto, tem-se uma versão final do software e o software é implementado, e quando são mudados os requisitos ou outro tipo de mudança, o software não tem mais utilidade. Esse modelo vem para suprir isso no âmbito em que ele, quando essas mudanças são necessárias, elas estão previstas e podem ser implementadas. Logo, a gente deve encarar a evolução e desenvolvimento de software como fases integradas e não separadas, onde alguns softwares que têm uma expectativa de vida mais longa, de vida mais útil, mais longa, e alguns até têm a necessidade de estar constantemente em evolução, devem ter esses aspectos levados em conta durante o seu desenvolvimento, visando facilitar as mudanças necessárias futuramente. Isso também é importante não só para a implementação dessas mudanças, mas porque essas mudanças muitas vezes chegam a ser mais caras do que o próprio desenvolvimento do software. Meu nome é João Paulo. Eu vou explicar sobre o processo de manutenção de software. A manutenção é a parte do desenvolvimento de software responsável por lidar com a descoberta de novos problemas e requisitos. É fundamental no processo de construção de programa, sobretudo porque pode chegar a consumir 2/3 do tempo de vida do software. As manutenções de software são divididas em dois tipos: a manutenção preventiva e a manutenção paliativa. A manutenção preventiva vai tratar de problemas que podem surgir em momentos posteriores, ou seja, estes problemas ainda não existem no software, mas devido às mudanças que fatalmente irão ocorrer, esses novos problemas podem ser causados. Já a manutenção paliativa vai trabalhar em cima dos problemas atuais do software. Esses tipos de manutenção visam a estabilidade do sistema. Observando com atenção o modelo cascata, pode-se notar que a fase de manutenção é um processo que está bem explícito. Lembrando que este é um modelo que foi desenvolvido no tempo de programação estruturada, onde o processo de manutenção era bem mais complexo e trabalhoso. O modelo utilizado já na fase de orientação ao objeto, o modelo espiral, não mostra de forma nítida onde está a fase de manutenção. Ainda assim, mesmo em projetos que utilizem este modelo, a manutenção deve ser considerada, por ser uma parte fundamental na construção de software. Um software pode ser lançado com erros conhecidos pelos desenvolvedores do sistema. Isso acontece quando se decide que há um valor de utilidade que supera os problemas que podem ser apresentados. Deve haver sempre um mecanismo responsável por documentar e rastrear essas deficiências. As pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento de software devem encontrar os erros, corrigi-los e preparar novas versões com documentação atualizada, conhecidas como versões de manutenção. Eu sou José Luiz Matias
E agora eu vou falar um pouco sobre também a evolução do software. No meu caso, eu vou explicar um pouco sobre a evolução. Bom, evoluir. Sofrer evolução ou transformação. Evolver, evolucionar, progredir. Este é o sentido literal sobre evoluir, mas também pode ser visto como o sentido de um programa evoluir, ou seja, transformar-se, progredir, não necessariamente consertar, apenas mudar, melhorar. A evolução subtende a ideia de mudança essencial, que não está clara no termo manutenção. A evolução sugere novos designs evoluindo de sistemas antigos, podendo ser argumentado que manutenção e evolução oferecem diferentes perspectivas da natureza da mudança. É a inovação e não a preservação que direciona a mudança de software. Ou seja, a evolução ela não está pensando no conserto, e sim na evolução, na melhoria. Um sistema moderno adaptado a novos ambientes evolui de um sistema antigo. Alguns autores acreditam que um dos desafios na pesquisa em evolução de software é como analisar as mudanças estruturais dos sistemas. Desta forma, enquanto a manutenção degrada a vida e a confiabilidade do software, a evolução planeja mudanças que permitirão um tempo de vida longo ao software. Aqui, evolução. Existe a evolução para facilitar a vida do usuário, pelo progresso do hardware. Existe a evolução para atender usuários cada vez mais exigentes. Existe a evolução natural da tecnologia, porque hoje em dia os softwares também precisam acompanhar a tecnologia, a facilidade dos sistemas operacionais. Ou seja, imagine, você possui um sistema onde passa por todo aquele processo de criação, como o nosso colega Everton já explicou, e ele acaba envelhecendo mesmo antes de ter sido concluído. Existe a possibilidade, porque no processo de desenvolvimento vai demorando, vai surgindo novas coisas, novas possibilidades, vai mudando um parâmetro, vai mudando outro, enfim. E o sistema tem que estar preparado para evoluir dessa maneira, para em um momento posterior ele estar preparado para sua evolução normalmente, para facilitar a vida do usuário, para facilitar para as pessoas, ou até mesmo apenas uma evolução, como no texto anterior foi citado, uma evolução de inovação, uma evolução de novos designs, uma evolução, ou seja, a ideia da evolução é diferente da manutenção, porque para a manutenção o importante é consertar, é não deixar quebrar. Na evolução, a ideia é evoluir, é mudar, melhorar. Aqui, aí então nós podemos considerar como conclusão, podemos ver que a ideia de evolução ela é totalmente ligada à ideia de manutenção. E ao mesmo tempo ela se distancia, pois cada uma possui uma diretriz que acaba diferenciando uma da outra, principalmente por serem focos diferentes sobre a mesma coisa. Ou seja, o que dá pra gente pensar, ver é o seguinte, que a manutenção ela é uma forma de mudança, ela é uma forma de evolução. E a evolução é uma forma de manutenção, só que diferencia nas suas diretrizes. Porque a ideia da manutenção é, como o próprio nome já é sugestivo e já diz, é manter algo que já está lá. A ideia da evolução é evoluir algo que já está lá. Ou seja, na manutenção importa-se pouco com algo novo, algo que venha a melhorar. Importa-se apenas em manter o padrão que já existe. Na evolução, a ideia é melhorar e não só manter.